Imagine um mundo onde cada informação que você consome é cuidadosamente elaborada para manipular seus pensamentos, crenças e ações. Bem-vindo ao terrível domínio de Joseph Goebbels, o cérebro por trás da máquina de propaganda mais infame da história. Isso não é apenas história, é uma lição sobre o poder da mídia que ressoa até hoje. Hoje, em Histórias UOU, mergulharemos fundo na vida de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Partido Nacional Socialista, explorando como ele engenhou a opinião pública com efeitos devastadores. Iremos descobrir as estratégias que ele usou para seduzir e controlar as massas, e o legado arrepiante de suas táticas, que ainda podem ser vistas nas práticas de mídia modernas. Ao entender seus métodos, você ganhará insights sobre a importância crítica da alfabetização midiática no mundo de hoje. Por que você deve assistir? Porque em uma era de notícias falsas e sobrecarga de informações, reconhecer propaganda é mais crucial do que nunca. Já se perguntou por que certas notícias parecem feitas para incitar medo ou raiva? Este vídeo irá equipá-lo com as ferramentas para discernir a verdade da manipulação, melhorando sua capacidade de tomar decisões informadas. Fique conosco, enquanto revelamos como as artes obscuras da propaganda podem estar influenciando você. Paul Joseph Goebbels, uma figura esculpida pelas severas adversidades de sua vida precoce, nasceu no dia 29 de outubro de 1897, em uma casa modesta nos arredores de Düsseldorf. Seu pai, conhecido como Fritz Goebbels, trabalhava incansavelmente nas entranhas de uma fábrica local, enquanto sua mãe dedicava seus dias para cuidar de Goebbels e seus 4 irmãos dentro de seu lar financeiramente limitado. Apesar das dificuldades financeiras, seus pais juntaram o suficiente para enviá-lo a uma prestigiada escola secundária católica só para meninos. Desde o nascimento, Goebbels foi marcado por uma deformidade física. Seus pés eram mal formados, resultando em um pé torto que refletia as dificuldades de seus primeiros anos. Seus pais investiram em uma cirurgia para corrigir isso, mas o procedimento apenas aliviou parcialmente seus desafios. Embora seus pés fossem corrigidos, a cirurgia prejudicou seu crescimento, o deixou tendo que usar um aparelho metálico, um sapato especial, o que resultava em uma dificuldade para caminhar permanente devido a uma perna ser mais curta que a outra. Além disso, ele sofria de problemas crônicos de pulmão que frequentemente o deixavam acamado. Essas limitações físicas incubaram um profundo ressentimento dentro de Goebbels. Excluído do serviço militar durante a Primeira Guerra Mundial, ele canalizou suas frustrações para a academia, garantindo uma bolsa de estudos na Universidade de Heidelberg. Imerso em filosofia, ele finalmente obteve seu PhD em 1921. Durante esses anos, ele se afastou das doutrinas católicas de sua educação. Ao invés disso, ele acabou elaborando uma ideologia pessoal cheia de rancor e dissensão, visões que encontraram pouca aceitação fora de sua própria mente. Sua natureza franca e visões radicais frequentemente levavam à rejeição de seus escritos. Sua retórica antissemita apenas agravava seu isolamento. Imperturbável, Goebbels estabeleceu sua própria publicação para disseminar seus pensamentos, embora atraísse pouca atenção. Seu início de carreira como escritor balançava à beira do fracasso. Ele ganhava a vida de forma precária sendo tutor e com vendas esporádicas de artigos. A paisagem socioeconômica tumultuada da Alemanha pós-guerra proporcionou terreno fértil para o descontentamento de Goebbels. Em 1924, em meio a uma depressão nacional debilitante, ele ingressou no nascente Partido Nazi, atraído por suas promessas de renovação. Dentro deste círculo, seu talento para retórica incendiária encontrou uma audiência. Reconhecido por sua habilidade em propaganda, ele desempenhou um papel crucial na mobilização de apoio ao partido, ajudando finalmente na ascensão de Hitler ao poder. Ao assumir o controle, Hitler nomeou Goebbels como ministro da propaganda, um papel que transformou sua vida dramaticamente. Com um novo propósito, Goebbels idolatrava Hitler, vendo-o tanto como um amigo verdadeiro quanto um exemplo a ser seguido. Encarregado da saneamento da cultura alemã, ele orquestrou as infames queimas de livros, visando obras que conflitassem com a ideologia nazi. Enquanto algumas de suas seleções para destruição, como as de Karl Marx, eram ideologicamente motivadas, outras pareciam arbitrárias, sugerindo uma vingança pessoal contra autores que ele invejava pelo sucesso literário. Nós recomendamos a você a ter uma visão panorâmica desse período. Assim acompanhará nossos vídeos com ainda mais conhecimento e terão inúmeros insights para aplicar em sua vida. Preparamos um e-book incrível que vai te proporcionar isso, passando pelos fatores socioeconômicos que precederam a Segunda Guerra Mundial até o seu ponto final. Aliás, será que existiu mesmo esse ponto final? Clique no link nos comentários e embarque em uma viagem no tempo.
Na reconfiguração fervorosa da paisagem cultural da Alemanha, Joseph Goebbels, um astuto manipulador de emoções, assumiu o controle do meio mais influente da época, o cinema. No coração de Berlim estava a Universum Film Action Gesellschaft, mais conhecida como UFA, um estúdio de cinema mundialmente celebrado por suas obras-primas pioneiras do cinema, como Metrópolis de 1927. Reconhecendo seu poderoso alcance cultural, Goebbels nacionalizou à força ao estúdio de cinema, reorientando seus empreendimentos artísticos para servir ao regime nazista. Goebbels e Hitler, ambos ávidos cinéfilos, implementaram uma proibição rigorosa de filmes americanos, preservando a pureza ideológica nazi, enquanto, paradoxalmente, Hitler se deliciava com esses mesmos filmes em privado, privilégio que era negado ao público alemão. Goebbels foi implacável em garantir que cada indivíduo na indústria cinematográfica alemã jurasse lealdade absoluta a Hitler. Aqueles atores que resistiram a renunciar aos judeus ou se recusaram a alinhar-se com o partido nazi enfrentaram severas repercussões como inclusão em listas negras e proibições de viagem. Infelizmente, no desespero, alguns até recorreram a tirar sua própria vida. Desconhecido por muitos, atrizes de toda a Europa que faziam testes para a UFA foram apanhadas em contratos de longo prazo que as vincularam mesmo após a ascensão dos nazistas ao poder. Isso forçou muitos atores, independentemente de sua ideologia pessoal, a participar de produções que eram antiéticas às suas crenças. Sob a direção de Goebbels, a indústria cinematográfica produziu equivalentes alemães de sucessos de bilheteria americanos e outros filmes projetados exclusivamente para doutrinar ideologias nazistas. Alguns filmes eram ferramentas explícitas de propaganda, como Hitler Youth Quacks, enquanto outros foram criados de maneira mais insidiosa para influenciar sutilmente a opinião pública. Um exemplo principal disso é o filme de 1941, conhecido como Eu Acuso, uma narrativa arrepiante projetada para obter apoio público para o programa Action T4, defendendo a eutanásia de deficientes e doentes terminais. O enredo segue um médico respeitado que enfrenta um dilema moral quando sua jovem esposa é diagnosticada com esclerose múltipla. Sem cura à vista e com sua condição se deteriorando, ela implora por um fim misericordioso através da eutanásia. O filme culmina em um drama judicial, sondando a ética de tirar a própria vida. Habilmente elaborado, o filme desafia o compasso moral dos espectadores, alinhando-os sutilmente com a noção de que a eutanásia poderia ser uma escolha compassiva, facilitando assim a aceitação pública do horrível programa Action T4. Por meio de tais narrativas, a indústria cinematográfica sob os nazistas não apenas entreteve, mas também orquestrou o consentimento para suas políticas sinistras, lançando repetidamente um feitiço de conformidade ideológica sobre o público desavisado. Essa manipulação do cinema mostra uma era sombria, onde o filme, uma ferramenta potente para o engajamento emocional, foi cooptado em um motor formidável de propaganda e controle, ditando a percepção pública e permitindo atrocidades sob o pretexto de benefício social. A adesão ao partido nazi foi um momento decisivo para Goebbels, alterando mais do que apenas sua trajetória profissional. Saindo dos limites de uma educação em escola apenas para meninos, Goebbels viu seus horizontes sociais e românticos se ampliarem significativamente através de seus engajamentos políticos. Aos 34 anos, ele se casou com Magda, uma mulher que compartilhava seus compromissos ideológicos, em uma cerimônia que teve Hitler como padrinho. Para o público, a união deles exemplificava o casamento ideal alemão, completo com uma residência espaçosa e isolada na floresta perto de Berlim e uma casa cheia de crianças. Joseph Goebbels, apesar de sua posição de alto escalão, notoriamente exagerava de seu poder para objetificar e influenciar mulheres. Isso ficou particularmente evidente em suas interações com as numerosas belas atrizes com quem seu papel o colocava em contato. Anneliese Ulig, uma atriz da época, testemunhou que sua escolha como protagonista em um filme produzido pelos estúdios UFA foi um resultado direto das investidas inadequadas de Goebbels, destacando como ele explorava sua posição influente para gratificações pessoais. Goebbels astutamente convidou Anneliese Ulig para um passeio sob o pretexto de discutir seu papel no filme, apenas para desviar a rota para seu complexo isolado. Ele ofereceu-lhe uma bebida e tentou ficar com ela. Reagindo rapidamente, Anneliese revidou com chutes e gritos, conseguindo escapar de seu alcance. Goebbels então ameaçou sua carreira, afirmando que se ela não cedesse às suas exigências, ele garantiria que ela nunca mais trabalhasse na indústria cinematográfica.
Enfrentando os riscos, ela correu pela porta, movida pela determinação de confrontar seu futuro. No entanto, ao retornar ao trabalho no dia seguinte, ela foi recebida com a revelação chocante de que o projeto de filme havia sido abruptamente encerrado, e seu nome agora estava ominosamente ausente das listas daqueles permitidos a trabalhar na Alemanha, e que agora o nome dela estaria em uma lista negra liderada por Goebbels. Embora Goebbels frequentemente exercesse tal poder sobre as mulheres na indústria, é notável que seu coração foi uma vez genuinamente capturado por Lida Barova, uma exceção em suas manobras de outra forma implacáveis. Lida Barova era uma atriz enredada não apenas pelo glamour do cinema, mas também pelas marés traiçoeiras da lealdade nazi. Apesar de ofertas lucrativas de Hollywood, ela rejeitou o brilho da fama americana pelo pulso fervente de Berlim, mudando-se de Praga em 1935. Seu casamento com Gustav Froelich, um ator celebrado que controversamente divorciou-se de sua esposa judia em meio ao crescente antissemitismo, a ancorou profundamente no círculo cultural do regime. Lida se viu coagida a um relacionamento com Joseph Goebbels, o maestro da propaganda do Reich. Circulavam rumores de que Goebbels tinha o costume de manipular e até destruir carreiras para dobrar os atores à sua vontade. Temendo a destruição da carreira tanto para si quanto para Gustav, Lida capitulou. No entanto, sua atuação foi tão convincente que Goebbels, cativado, propôs que eles fugissem. Em uma confissão dramática à sua esposa Magda, Goebbels declarou sua intenção de se divorciar e fugir para o Japão, abandonando seu poderoso posto. Mas Magda, indignada e estratégica, recorreu a Hitler. Ela retratou Lida como uma sedutora que minava a elite nazi. Enfrentando a ira de Hitler, Goebbels implorou permissão para se divorciar. No entanto, mesmo entre a hierarquia de poder, Goebbels era apenas um vassalo à vontade de ferro de Hitler. A intervenção de Hitler foi rápida e severa. Após uma confrontação vulcânica, testemunhada pelo círculo íntimo, ele ordenou a Goebbels que se reconciliasse com Magda, concedendo um período de 3 meses para salvar seu casamento. Lida recebeu um ultimato claro: deixar a Alemanha dentro de 24 horas, seu único consolo sendo um bilhete de ida para Praga. O resultado foi catastrófico para Goebbels. Uma vez figura favorecida, ele se viu afastado. Seus convites para Berghof retirados, suas conversas com Hitler tensas e dispersas. A elite nazista começou a percebê-lo como desequilibrado, suas lealdades questionáveis. Para recuperar sua posição, Goebbels sabia que tinha que realizar um ato drástico, algo para reafirmar seu compromisso com a causa nazista e restaurar seu prestígio manchado. Em uma tentativa desesperada de recuperar a confiança de Hitler, Goebbels, ministro da propaganda, elaborou um plano diabólico em 1938. Com malícia calculada, ele escreveu um artigo fictício alegando que um homem judeu em Paris havia tirado a vida de um cidadão alemão. Esta mentira foi um catalisador, acendendo as chamas do antissemitismo que Goebbels iria intensificar ainda mais. Aproveitando a indignação, Goebbels foi às ruas, proclamando vociferantemente que a comunidade judaica tinha intenções de desmantelar as fundações da sociedade. Sua retórica inflamada mobilizou uma multidão enfurecida, culminando no trágico incêndio de uma sinagoga, um testemunho do poder destrutivo de suas palavras. Naquele mesmo ano, Goebbels organizou uma sinistra incursão na Polônia, acompanhado por uma equipe de filmagem documental. O destino era um gueto judeu, um lugar de profundo sofrimento humano. As imagens eram marcantes, habitantes em condições terríveis de vida. No entanto, Goebbels distorceu essa realidade sombria para seu filme de propaganda, O Judeu Eterno. Ele retratou os residentes do gueto como sub-humanos, comparando-os a animais e sugerindo maliciosamente que suas condições precárias eram autoimpostas. O filme, que estreou em 1940, foi uma exibição horrível de desumanização, falsamente pintando a população judaica como um elemento criminoso ameaçando a dominação global. Essa narrativa grotesca incutiu medo nos corações do povo alemão, manipulando a opinião pública para ver as ações bárbaras dos campos de concentração como medidas justificáveis de contenção. Até mesmo Goebbels, ao testemunhar as atrocidades em Auschwitz, achou as cenas muito horríveis para relatar em seus escritos privados. A incansável campanha de ódio de Goebbels não apenas restabeleceu sua estatura no círculo íntimo de Hitler, mas também aumentou sua influência na hierarquia nazi. À medida que Hitler recuava da vista pública, ele concedeu a Goebbels a autoridade para fazer declarações cruciais, como o anúncio de guerra contra a União Soviética em 1941.
Ecoando suas manipulações anteriores, Goebbels, mais uma vez, usou o cinema para criar uma imagem distorcida de prisioneiros soviéticos, apresentando suas condições terríveis como típicas, enquanto acusava falsamente os bolcheviques de dominação judaica, visando o controle global. Essa representação ajudou a convencer o povo alemão de que sua batalha contra a União Soviética era uma cruzada pela libertação. Em uma exibição dramática em um estádio esportivo de Berlim, Goebbels proclamou a necessidade de uma guerra total para uma multidão enorme e fervorosamente apoiadora. No entanto, essa agressiva expansão na Rússia marcou o início do fim para a Alemanha nazi. Os invernos brutais russos, juntamente com as forças aliadas fortalecidas e mudanças de alianças como a deserção da Itália, precipitaram o rápido colapso do regime nazista. Nos sombrios invernos que se seguiram à invasão nazista da União Soviética, a psique de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Reich, começou a desgastar-se sob as imensas pressões de um esforço de guerra fracassado. Entre os escombros da frente oriental, ele convocou o próprio tecido da sociedade alemã, seus idosos e sua juventude, em uma tentativa desesperada de deter o avanço inexorável soviético. A mobilização de soldados jovens marcou um capítulo angustiante na campanha do Reich, com Goebbels proclamando isso como um sacrifício necessário para a sobrevivência da pátria. À medida que o Terceiro Reich balançava à beira do colapso, Hitler, entrincheirado em seu bunker em Berlim, confidenciou em seu último testamento que não nomearia ninguém para o suceder como Führer, ou líder do partido nazi. Em vez disso, designou Goebbels como chanceler do Reich. O grande almirante Karl Dönitz, que se encontrava em Flensburg, perto da fronteira dinamarquesa, presidente do Reich, e Bormann como ministro do partido. No entanto, em um ato final de lealdade ao seu Führer, Goebbels recusou-se a imaginar um futuro sem a liderança de Hitler. Obrigando sua família a se vestir com suas melhores roupas, Goebbels os levou ao bunker de Hitler para um encontro sombrio com o destino. No dia 30 de abril de 1945, Hitler tirou a própria vida, deixando um vazio preenchido momentaneamente por Goebbels, por se tornar um chanceler. No dia 1º de maio, Goebbels cumpriu seu único ato oficial como chanceler. Ditou uma carta ao general Vassili Chuikov e ordenou ao general Hans Krebs que a entregasse ao abrigo de uma bandeira branca. Chuikov, como comandante do 8º Exército de Guardas, chefiava as forças soviéticas em Berlim. Uma carta de Goebbels informava Chuikov sobre a morte de Hitler e solicitava um cessar-fogo. Após a proposta ter sido rejeitada, Goebbels decidiu que qualquer esforço adicional seria em vão. No mesmo dia à noite, em uma conclusão macabra de sua lealdade, Goebbels e sua esposa Magda orquestraram o fim do ciclo de sua própria família, extinguindo assim as últimas brasas do alto comando nazista. Mais tarde, Voss contou o que Goebbels disse. É uma pena que um homem destes já não está entre nós, mas já não há nada a fazer. Para nós, tudo está perdido, e a única saída é aquela que Hitler escolheu. Seguirei o seu exemplo. Descubra mais. Confira os links fixados na descrição para encontrar conteúdos exclusivos e surpresas só para você. Não perca! Agora nos conte nos comentários como você acha que as campanhas da mídia moderna são influenciadas pelas técnicas de propaganda pioneiras de Joseph Goebbels durante o Terceiro Reich? Há alguma lição ética que deveríamos aprender daquela época para aplicar às práticas atuais da mídia? Se tiverem mais temas para nos sugerir, nos conte nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.